Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grenza, teóloga por formação, e te convido a inscrever-se neste canal, que é um tesouro do Eterno, é um tesouro de Hashem para as nossas vidas. Para você que ainda não é inscrito, inscreva-se. E para você que é inscrito, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aciona o sininho das notificações e vem participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. Eu sou Francisca Grenza e te ajudo a descobrir os tesouros contidos nas narrativas bíblicas. Eu vou continuar a ler para você o livro de Jó, capítulo 31. Só que esta semana que passou o Natal, hoje é 26 de dezembro de 2024, eu vou postar 3 capítulos do livro de Jó. Durante o dia do dia 26, eu vou postar 3 vídeos dos capítulos do livro de Jó. Hoje eu vou ler para você o capítulo 31, 32 e 33, ok? Então, nós vamos ficar combinados assim. 3 capítulos por dia, até dia 30 de dezembro, eu vou terminar a leitura do livro de Jó, conforme eu havia prometido para vocês, conforme havíamos acertado, que eu terminaria este capítulo de Jó, o livro de Jó, até o término deste ano de 2024, beleza? Então, pegue a sua água, a sua Bíblia, você tá vendo aí essa imagem, é a Bíblia das Paulinas, tá? Chama-se a Bíblia. Essa Bíblia é uma Bíblia nova, tá bom? Essa tradução é maravilhosa, é uma Bíblia de estudos, tá bom? Aliás, toda a Bíblia é Bíblia de estudos, mas essa é uma Bíblia especial. Por quê, gente? Porque ela foi traduzida há pouco tempo e ela tem as notas de rodapé explicativas. E uma outra questão é que a exegese atualmente, a exegese bíblica está muito avançada. Após as descobertas de muitos elementos arqueológicos e tudo mais, então ela tornou-se, sim, uma Bíblia mais atual, né? Com todos esses estudos bem mais aprofundados, e tudo está aqui dentro desta Bíblia. Há muitos estudos atuais. A Bíblia mais antiga de estudos que nós temos, ela tem 50 anos, que é a Bíblia de Jerusalém, ok? Esta é uma Bíblia mais atual, bem mais explicativa, bem mais aprofundada e estudada, ok? Foi traduzida por especialistas bíblicos, pessoas que só trabalham praticamente com isso, estudiosos incríveis, tá? Então, a tradução dela é muito, assim, muito fiel. Ela está fiel aos manuscritos, tá? Porque cada Bíblia se utiliza, cada editora se utiliza de um manuscrito lá que eles escolhem, e a melhor forma de traduzir a Bíblia conforme também a sua denominação, os seus pensamentos, tá bom? Mas se você for analisar, são poucas palavras que são diferentes umas das outras. Agora, se você sabe ler, por exemplo, o hebraico e o grego, aí você pega esse texto do hebraico e do grego, e aí você vai lá, vem aqui com essa Bíblia, tá? Vem aqui nessa Bíblia e confere se realmente o que eu estou falando para você
está correto. Eu não quero que vocês acreditem em nada do que eu falo sobre os textos bíblicos, sobre as narrativas bíblicas. Não é para vocês acreditarem em nada do que eu falo, mas vocês podem observar, vocês podem verificar tudo que eu falo aqui sobre as questões bíblicas, pesquisando os textos bíblicos, de preferência no hebraico e no grego, tá bom? Não nas outras traduções. As outras traduções são muito semelhantes a essa daqui, beleza? Eu tô falando, se você tiver de me questionar a respeito de algum texto, me questione a partir dos textos originais, beleza? Então é isso. Vamos lá? Vamos continuar aqui? Vamos começar a nossa leitura do livro de Jó, capítulo 31. Também te peço para que você compartilhe este conteúdo, porque pode ser útil para outras pessoas, tá bom? Então, olha só, você pode compartilhar, curtir, se inscrever, beleza? Então, estamos combinados? Ok, vamos lá. Vou ler aqui para você. A leitura que eu vou fazer agora a partir da Bíblia do Peregrino, tá bom? Porque eu tô com a imagem aí da Bíblia das Paulinas e vou ler a partir da tradução do Peregrino. É que eu tô sem a outra Bíblia aqui. Vamos lá. Fiz um pacto com meus olhos. Você também já fez pacto com seus olhos? Eu também, eu já fiz pacto com os meus olhos. Somente enxergar as coisas boas. E quando eu enxergo as coisas que não são tão boas, eu digo para Deus, Deus, por que estás me mostrando isso? E aí ele diz, para que tu aprendas que o mundo não é só beleza também. Existem também coisas que podem ser melhoradas, vou dizer assim, né? Então, aqui Jó diz assim, fiz um pacto com os meus olhos de não olhar para uma donzela. Aqui para Jó fez um pacto de não olhar para uma donzela, uma mulher, né? Uma mulher, tá bom? Uma jovem, né? Que sorte me reserva Deus lá no céu? Que herança o Todo-Poderoso lá do alto? É isso mesmo. Que sorte me reserva Deus lá do céu? Que herança o Todo-Poderoso lá do alto? Não reserva a desgraça para o criminoso e o fracasso para os malfeitores. Não vê meus caminhos, não me conta os passos? Caminhei com a falsidade. Correram meus pés atrás da mentira. Que Deus me pese na balança, não viciada, e comprovará minha honradez. Se afastei meus passos do caminho, seguindo os caprichos dos olhos, ou alguma coisa se apegou em minhas mãos, que outro coma o que eu semear e arranquem meus rebentos. Se me deixei seduzir por uma mulher e espiei a porta do vizinho. O que Jó está dizendo aqui? Que os nossos olhos, eles nos induzem a desejos, e às vezes alguns desejos são bons e outros desejos são desejos malignos. Quais são os desejos bons? Quando você olha para a natureza, você quer preservá-la, você quer conservá-la, você quer que ela fique de pé, por exemplo, as árvores, a floresta amazônica de pé, as outras, enfim. Quando você quer que o seu irmão, quer dizer, o outro ser humano, prospere naquilo que é bom, que ele tenha as suas finanças em ordem, que ele tenha a sua casa, sua mansão, seus bens, tudo em ordem, que ele tenha saúde, que ele tenha harmonia na sua vida, que ele tenha paz,
na sua vida, né? Que ele tenha saúde, que ele tenha muito dinheiro, porque sem dinheiro você não tem saúde também, não tem vida, na verdade é isso. Que ele possa viver bem, dignamente, tendo a sua educação, tendo tudo aquilo que um ser humano necessita para viver nesta dimensão terrena, tá bom? Então, que os olhos não sejam um olho maligno, não da inveja, que não quer que o outro tenha, que mantenha aquela miserabilidade, aquela pobreza miserável que existe. Por exemplo, aqui eu estou falando aqui a nível Brasil, né? Brasil é um país extremamente que existe a injustiça social. Ai, mas você é comunista? Eu não sou comunista, não sou nada. Eu só estou analisando algo que quanto mais o povo é rico, mais o país prospera, o país vive melhor, as pessoas vivem melhor, vivem mais felizes, entendeu? Eu não consigo conceber que alguém que tenha conseguido ter lucro, ter sua vida em paz, tendo um monte de miseráveis ao seu redor. Eu não consigo acreditar que realmente essas pessoas vivam em paz, entendeu? Porque só há paz de verdade quando há a justiça para todos, tá? Isso não significa que você vai dizer que eu tô falando de bens acumulados. Tem sempre alguém que precisa desses bens para manter outros, né? Enfim. Mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando do básico, né? De dignidade. A pessoa tem que ter. Todo ser humano tem que ter. O branco, o preto, o índio, o amarelo, o azul, o vermelho, o lilás, o roxo, o laranja, todos. Não interessa a tua cor, não, tá? Todo ser humano, eu tô falando de todo ser humano, tem que ter. E aí, se você tem olhos malignos, claro que isso não vai acontecer, né? Como ele diz aqui, não que outro, ele ainda se coloca no tribunal mesmo. Se as minhas mãos pegou algo, né? Que outro coma o que eu semear, ou seja, que o outro se utilize das minhas bênçãos, dos meus bens, dos meus créditos, vou dizer assim, dos meus créditos de bênçãos, né? De bênçãos que eu possa ter tido e arranquem esses frutos, né? Os meus rebentos. Se, ele diz, se me deixei seduzir por uma mulher e espiei a porta do vizinho. O que significa isso? Você achar que o vizinho, a grama do teu vizinho é mais verde do que a tua. Às vezes, a grama do teu vizinho é sintética. Teu vizinho aparentemente utiliza uma maquiagem. Eu já falei para vocês que maquiagem é o quê? Maquiagem é propaganda para vender uma imagem, vender um posicionamento, vender alguma coisa. Então, de repente, tu olhas ali o vizinho, aquela coisa toda, acha que a grama dele é mais verde do que a tua. Só que às vezes a tua grama é natural, só que a do teu vizinho é sintética e ela brilha o ano inteiro, quer dizer, ela tá verdinha o ano inteiro. Entendeu? Só que tu não sabe às vezes o que teu vizinho, né, faz para ele mostra aquela coisa lá linda, maravilhosa, de aparência, usa uma maquiagem e tu achas que é assim. Então é aqui disso que Jó tá falando. Quantas pessoas não vivem de aparência neste mundo? Vou contar uma história para vocês. Eu tive uma amiga que era advogada. Ela dizia assim: Francisca, não dá para eu chegar lá no escritório ou de metrô ou com carro mais simples, porque eles não vão acreditar que eu sou uma boa advogada. Ou seja, já começou o erro, porque ela achava que para ela ser uma advogada competente, ela precisava ter para poder ela ser, e não ao contrário, ela tinha que ser para poder, né? Então, o que ela fez? Ela comprou um carro, daqueles carros bem bom, num boleto do tamanho do mundo, passou
anos pagando só para dizer que era uma boa advogada e que ela conseguia recursos, né, ganhar as causas e por isso ela obtinha dinheiro, mas não era verdade. A outra questão era também que ela precisava deste carro, né, para poder chegar e tal, chegar bem, enfim. Até aí tudo bem, porque as pessoas realmente olham mais as coisas, né? A outra questão era, o marido trabalhava numa empresa onde ele era gerente lá de alguma coisa. A empresa fornecia um carro bom para ele. E aí, todo ano, o que ele fazia? A empresa oferecia esse carro a 25% para ele comprar. E aí, o que acontece? Também viviam de aparência como se tivessem, mas não tinham, né? O carro não era deles, era da empresa. Quer dizer, é uma coisa de viver de aparência e de olhar o que o outro tem. E por que eles faziam isso? Porque os outros faziam também, e aí eles se achavam também para se sentir, como que se fala? Cômodo naquele local que eles viviam de aparência, de propaganda, propagando aquilo que não eram de verdade, entendeu? Por isso o Jó tá falando aqui, se me deixei seduzir por uma mulher, você não se deixa seduzir somente por uma mulher, você se deixa seduzir pelo aquilo que teu olho vê, às vezes, como aqui tá no texto, o que o vizinho utiliza, né? Tem muita gente que compra às vezes as coisas porque o vizinho comprou. Se o vizinho comprou um carro novo, eu quero comprar um melhor do que o dele, o maior, e assim vai. E aí fica aquela competição. E saibam que quando a gente compete, a gente tá saindo perdendo, né? Então, tem isso. Então, eu tô contando essa história para vocês porque são histórias reais. Eu sei que essa minha amiga sofreu muito, porque depois tinha que pagar o IPVA do carro, que era altíssimo, já que comprou um carro muito bom, então tinha que pagar o IPVA bem alto. O seguro do carro também, que não era tão barato, sabe? Era assim, tipo um carro de 100 e poucos mil. E ela nem tinha todos esses clientes assim que tinha que ter, mas ela não tinha todos esses clientes. Mas para conseguir fisgar outros clientes, ela ia para o escritório lá que ela trabalhava, o escritório não era dela, mas o escritório que ela trabalhava, ela comprou, sabe? Assim, eu disse, meu Deus, como assim? Sabe? Se endividou muito, muito, durante muitos anos, né? Pagando assim mensalmente. Então, por quê? Porque os olhos disseram para ela, os olhos dela disseram: bom, eu só vou conseguir clientes se eu chegar bem, fazer de conta que eu sou a bambambam do negócio e tô prosperando, sabe? E não era verdade. Pagava, quer dizer, comia, era muito complicado isso. Então, para que a gente não tenha esse olhar maligno, né? Esses desejos são os nossos desejos que nos fazem, às vezes, tornarmos escravo daquele nosso olhar, daquele nosso desejo, né? Que a gente não tenha esse olhar maligno, esse olhar de desejo de coisas que nem vão nos deixar felizes, mas vão nos escravizar, né? Então, que a gente fique atento aqui. Essa história de Jó é maravilhosa, porque nos alerta em relação a isso. Aí depois disso, Jó diz, espiei a porta do vizinho, né? Que minha mulher moa para um estranho, ou seja, que ela trabalhe para um estranho, e outros se deitem com ela. Isso é uma infâmia, um delito que compete aos juízes. Fogo que devora até o fundo e arranca minhas colheitas pela raiz. Se neguei ao escravo ou à escrava seu direito,
quando pleiteavam comigo, ou seja, quando os empregados dele iam pedir aumento, alguma coisa, ele dizia assim, ó, se neguei ao escravo ou à escrava seu direito, ou seja, os empregados iam, né, questionar o seu direito, iam buscar o seu direito, né, pleiteavam comigo, né. O que farei quando Deus se levantar? O que responderei quando me interrogar? Quem me fez no ventre? Não o fez a ele, né? Ao outro, né? É o mesmo Deus que me fez você, fez o outro, fez o outro, fez o outro, tá? Então, todos nós temos direitos a termos dignidade nesta vida, tá bom? Não nos formou um só no seio. Desde minha infância me criou como um pai. E desde o seio materno me guiou. Se neguei ao pobre o que desejava, ou deixei consumir-se em pranto a viúva, se eu sozinho comi o pão, se reparti-lo com o órfão, sem reparti-lo com o órfão, se vi o andarilho sem roupa e o pobre sem nada para cobrir-se, e não me agradeceram suas carnes, quentes com a lã de minhas ovelhas, se levantei a mão contra o inocente, quando eu contava com o apoio do tribunal, que minha omoplata se desprenda do ombro e meu braço se desconjunte, porque o terror de Deus me espantaria e sua sublimidade me aniquilaria. Se minha terra gritou contra mim, ou meus sucos choraram juntos. Se comi sua colheita sem pagá-la, asfixiando os braçais, que minha terra dê espinhos em vez de trigo, em vez de cevada, urtigas, eu juro. Não pus no ouro minha confiança, ou seja, eu não pus, é o que Jó está dizendo, eu não coloquei minha confiança nos meus bens, no meu dinheiro, no ouro, né? Porque ouro, vocês sabem que ouro tem valor econômico. Não pus no ouro minha confiança, nem chamei o metal precioso minha segurança. Não me comprazia com minhas grandes riquezas, né? Ele não usava a riqueza dele para se engrandecer, né? Com a fortuna acumulada por minhas mãos, olhando o sol resplandecente ou a lua caminhar com esplendor. Não me deixei seduzir secretamente, nem lhes enviei um beijo com a mão. Também isso é delito que compete aos juízes, pois havia negado o Deus do céu. Ou seja, ele não fez da lua e do sol seu Deus, é isso que tá dizendo aqui, tá? Não me alegrei com a desgraça de meu inimigo. Quantos, né? Quantos se alegram, enfim, né? Do meu inimigo, com o meu inimigo, da desgraça do meu inimigo, né? Tem gente que não é assim, tem um inimigo, aí o inimigo tá passando por aquelas dificuldades, necessidades, às vezes cai doente, às vezes tem algum problema na justiça, tem muitos que dizem, bem feito, eu quero é que se lasque. Não é assim, mas não é assim que Deus quer que a gente faça, tá? A gente é diferente. Quem realmente entende esses textos vai fazer diferente. Não é para se alegrar com a desgraça de ninguém, e muito menos com a desgraça do amigo, tá? Porque o pai dele é o mesmo seu pai, tá bom? Tô falando questões humanas. Nem seu mal foi meu alvoroço, nem deixei que minha boca pecasse, desejando-lhe a morte. Juro, quando os homens de meus acampamentos disseram, oxalá nos deixem saciar de sua carne. O forasteiro não teve de dormir na rua, porque eu abri minhas portas ao caminhante,
Não ocultei meu delito como Adão, nem escondi no peito minha culpa. Vocês percebem que Jó conhece o texto lá de Gênesis, né? Se ele cita Adão, que é o primeiro humano nas narrativas bíblicas, então Jó conhecia a história do Pentateuco, tá? Pentateuco são os 5 primeiros livros da Torá, ou seja, do Antigo Testamento, que você chama de Antigo Testamento, da Primeira Aliança, tá bom? Então, é isso. Não ocultei meu delito como Adão, nem escondi no peito minha culpa, por temor à gritaria da gente, por medo do desprezo de meu clã. Não fiquei fechado e em silêncio. Oxalá haja quem me escute. Aqui está a minha assinatura. Que o Todo-Poderoso responda, que meu rival escreva seu libelo, eu o levaria no ombro, ou o cingiria como um diadema. Eu lhe prestaria contas de meus passos e iria até ele como um príncipe. Fim dos discursos de Jó. Bom, talvez aqui eu termino esse capítulo, tá? Mas eu vou dar alguma explicação aqui sobre ele. Talvez nesse 28, né, 31, 28, aliás, talvez nesse 30 diz o seguinte, peraí, deixa eu ir buscar. Versículo 31, na verdade. Bom, Jó, ele faz um juramento. Juramento de quê? Juramento de inocência. Ele diz assim, estamos em pleno, aqui os autores dizem, estamos em pleno contexto judicial. Jó, depois de acusar seu adversário, vocês lembram que adversário significa Satã, né? Satã, Satanás é sempre adversário, tá? A palavra Satanás significa adversário e todos nós podemos ser um Satã, tá bom? Então ele diz assim, contexto judicial, Jó, depois de acusar o seu adversário, afirma a inocência com juramento. O juramento negativo tem uma forma básica de que poderíamos imitar em português. Deus me castigue se fiz tal coisa. Ou seja, uma condicional que transforma a negação e uma expressão a Deus justiceiro. Costuma-se especificar o pecado e o castigo. Uma variante da forma fundamental suprime a expressão explícita e a forma fica assim no hebraico. Se eu fiz tal coisa, que devemos traduzir por juro que não. O nome de Deus geralmente não soa explícito. O capítulo se compõe basicamente de uma série de juramentos específicos. A série não parece completa nem ordenada. Quase todos os delitos constam na legislação israelita. Além desse material básico, o capítulo contém uma introdução, né, no 2 e 6, uma peroração no 35 e 37 e a parte 23. E 2 considerações de ordem legal, que muitos consideram glossa, tá? O 11 e o 28. Para entender a introdução e o à parte, temos que conhecer a força do juramento. Deus garante os juramentos que se fazem em seu nome. Jurar é invocar o nome do Senhor sobre a verdade, a realidade de um fato. Portanto, jurar pelo Senhor com verdade é um ato de culto. O nome invocado no juramento define a sua religião ou confissão, mas jurar por algo falso é querer considerar o nome de Deus, o que não tem consistência. É pecado gravíssimo contra
o terceiro mandamento, conforme o livro de Shemote, o livro de Êxodo, capítulo 20, e o livro de Devarim, que é Deuteronômio 5, tá? O juramento inspira terror sagrado e, com a sua substância religiosa, regula a vida civil. Jó comparece como acusado que apela ao tribunal do templo, conforme o Salmo 7, tá, gente? O paradoxo é que Jó apela para Deus contra seu adversário, contra o seu Satã, que é Deus, tá? Aqui no caso, sim, Deus também pode ser Satã, gente, tá bom? Entra aceitando as suas conversões no gênero literário, que faz sua situação pessoal explodir. Vários versículos deste capítulo sofrem variações em sua ordem correlativa. No versículo 1, ele diz assim: como o Senhor de seus sentidos. O versículo aparece fora de lugar. Deveria ser lido depois do versículo 10 ou 12. No 2 e 4, né, Jó, a gente tem os versículos de Jó 14 e de Eclesiástico 17, 15. No 31:6, note-se que a imagem da balança da justiça, e veja, por exemplo, em Daniel 5, 27, lá no livro de Daniel, tá bom? Tem que olhar lá. Em Números 15, 39, Deuteronômio 13, Provérbios 4, 25, em Jó 23, 11, né? E aí no versículo 8 também ele vai dando as especificações, vê Levítico 26, 16. Enfim, gente, é isso. Olha só, no 11, 12 parece glosa. Aí, no caso, vê a legislação do livro de Vaikra, no livro de Levítico 20, 10. E Deuteronômio 22, 22. Por quê, gente? Olha, esse livro, a Bíblia, é um livro jurídico, tá? Ele contém narrativas jurídicas, sim, poesias jurídicas. A Torá toda, ela é lei, tá? Por isso Torá significa lei. E Jó busca justamente alguns assuntos que são desses primeiros 5 livros que foram são inspirados por Deus e revelados a Moisés, que chama-se Torá, Antigo Testamento. E Jó busca algumas frases, algumas palavras e traz para essa narrativa, tá? Então, tem muita coisa que vocês podem ler na nota de rodapé, fazer um estudo aprofundado desse livro de Jó. Vocês vão perceber que tem muitas coisas para a gente aprender, mas basicamente esse capítulo 31 fala justamente dessa questão dos nossos olhos olharem para coisas boas, ter um olho bom. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é iluminado. Ou você tem um olho maligno e aí teu corpo é todo escurecido. Por quê? Estou dizendo a tua alma, no sentido de... Porque você vai olhar e vai sentir inveja, você vai olhar e vai sentir desejos de possuir algo que você não pode. Por exemplo, você olha para alguém e você não pode ter aquela pessoa. Você vai no museu, você não pode ter um quadro da Mona Lisa original. Por quê? Porque ele pertence ao patrimônio nacional da França, tá lá no Museu do Louvre, né? Então, tem coisas que existem no mundo que os nossos olhos vão olhar, mas não é para termos desejos malignos de possuir aquele algo. Vai ter coisas que você vai ver em pessoas que não vai ser seu nunca, né? Quem nasce com olho azul vai continuar com olho azul, não vai ter olho preto. Agora, quando você tem um olhar maligno, você vai lá e manda tatuar um olho preto, entendeu? Quando você tem um olho maligno, você muda a composição de tudo na tua vida, do teu corpo, de tudo. Por quê? Porque você não aceita aquilo que Deus fez para você, tá bom? Algumas coisas a gente tem que melhorar, né, gente?
Mas eu tô falando que existem, vocês percebem isso no mundo atual e no mundo antigo também era assim, essa questão de fazer transformações, seja de semente, seja de genética, modificações genéticas. Esse é o nome que se dá, né? Modificações genéticas, seja de semente, seja de humanos. Enfim, o ser humano tem essa tendência a buscar querer ser Deus e se modificar. E às vezes a modificação que eles fazem nunca é perfeita, nunca é 100%, nunca, sabe, enfim, não existe essa questão da perfeição. Perfeito só Deus é perfeito e misericordioso e bondoso. Aqui eu termino a leitura do livro de Jó, capítulo 31. Eu volto em seguida com o capítulo 32 e 33. Para você que ainda não é inscrito no canal, aproveita, não fica aqui de graça. Inscreva-se no canal, aciona o sininho das notificações e vem participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. Eu volto. Beijão. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus e celebre aquilo que realmente importa, que é a vida de cada um de vocês. Beijão, gente. Tchau, tchau.